Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos então a solenidade de todos os santos neste domingo. E lembramos então aquela grande chamada, aquela grande convocação de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Você e eu, todos nós batizados, somos chamados então a viver a santidade, a não nivelar por baixo a nossa vida, mas buscar as coisas do alto. Vamos então ao Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, primeiramente, neste dia, solenidade de todos os santos, é necessário afirmar que Deus é 3 vezes santo e que Ele é a fonte da santidade. Os hebreus, a língua hebraica, não existe superlativo na língua hebraica, não existe a palavra santíssimo. Por isso, então, afirmar que Deus é 3 vezes santo é o mesmo que dizer que Ele é santíssimo, que nele não há imperfeição, que em Deus não há sombra. Deus é a fonte da santidade. E é Ele quem nos santifica com a sua graça, na medida em que nós, batizados, abrimos a Ele o nosso coração. Abra-se também a ação transformadora e santificadora da graça de Deus, para que você também possa alcançar a santidade. Recomendo a leitura da carta do Papa Francisco. Alegrai-vos e exultai. Gaudete et exultate. Nós encontramos ali belíssimas indicações sobre a santidade no mundo contemporâneo. A primeira indicação que o Papa nos faz é que os santos estão no meio de nós. Há tanta gente santa no meio de nós, procure estar mais atento, observar mais. Quanta gente reta, quanta gente que procura praticar a justiça, praticar o bem, a compaixão, são verdadeiros santos, que certamente nunca serão canonizados, nem elevados então à honra dos altares. O Papa usa uma expressão interessante, os santos ao pé da porta, ou os santos da porta ao lado, aqueles que se santificam no cotidiano. Esses dias escutei uma frase tão bonita e profunda, diz assim: toda vocação, seja ela religiosa ou não, é encharcada ou é feita de uma cotidianeidade. É no cotidiano, é na realidade de Nazaré, como Jesus que viveu na obscuridade de Nazaré por 30 anos, é que nós nos santificamos no dia a dia, nas pequenas coisas, nas batalhas do dia a dia. O santo é alguém como nós, que buscou seguir a Cristo mais de perto e se identificar com Ele, a ponto de atingir a maturidade plena, como diz a carta aos Efésios.
Que Deus nos conceda também a graça de sermos santos. O chamado é universal. A primeira leitura fala em 144 mil, uma multidão incontável que estava diante do trono e do Cordeiro. E na numerologia bíblica, 144 é o resultado de 12 vezes 12. As 12 tribos de Israel, do antigo Israel, os 12 apóstolos de Cristo, a totalidade do povo de Deus. Todos nós somos chamados, sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Pode ser que você tenha nome de santo. Era muito comum antigamente, quando os pais iam batizar a criança, olhavam o onomástico, o santo do dia, e davam o nome àquela criança do santo do dia. Se você tem nome de um santo, procure conhecer a vida dos santos. Devemos recorrer a eles não só porque são amigos de Deus e nossos intercessores junto a Deus, mas devemos recorrer a eles também para conhecer a riqueza da vida deles, o testemunho. A vida dos santos grita o Evangelho. A vida dos santos para nós está encharcada de Evangelho, é o Evangelho encarnado. Procure conhecer a vida do seu santo de devoção ou do santo do qual você recebeu o seu nome, e assim nós vamos aprendendo então a valorizar essa multidão incontável, essa nuvem de testemunhas, como diz a carta aos Hebreus, que está diante do trono e do Cordeiro, intercedendo constantemente por nós. São amigos de Deus, e a vida e o testemunho deles também nos convidam a viver a santidade, a praticar a justiça, a compaixão, a abandonar o mal, a viver o Evangelho de modo mais perfeito e pleno. Que nós não nivelemos por baixo a nossa vida, amados. Que nós renunciemos a tudo aquilo que é contrário ao Evangelho e procuremos viver a santidade com equilíbrio. A palavra santidade rima também com sanidade. Santidade, sanidade. Que Deus nos dê também o equilíbrio. Vários santos foram importantes na sua época, por causa da sua prudência, do seu equilíbrio, da sua capacidade de plantar, de fecundar a realidade com a semente do Evangelho. Vamos então honrar nossos santos, essa multidão incontável que está diante do trono de Deus e que intercede por nós. Desejo a você e aos seus uma semana muito abençoada, esse mês que é o mês da saudade. Que Deus abençoe você, a sua família e derrame copiosas bênçãos.